3h03. Nós vamos a Brasília, porque de lá, desde o fim da tarde de ontem, começo da noite, surgiu um princípio de incêndio na política, né, nas relações entre políticos, entre o Poder Judiciário, e tudo envolve o ministro Alexandre de Moraes e investigações que tinham o ministro capitaneando do lado do STF e do lado do TSE também. Rafael Procópio vai explicar tudo com detalhes aqui pra gente e as repercussões na capital federal. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A oposição ao governo no Senado está articulando um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e promete entregar um requerimento com as assinaturas necessárias até o dia 7 de setembro, com todo o simbolismo que a data remete, né? Os parlamentares cobram explicações do Supremo sobre a revelação de mensagens que colocam em xeque a atuação isenta de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com as reportagens que estão saindo pelo jornal Folha de São Paulo, o gabinete do ministro no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral. E o novo capítulo, publicado já nesta quarta-feira, bota aí como um dos alvos o filho do vice-presidente da República e também deputado Eduardo Bolsonaro. Esses documentos aí serviriam para embasar decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquérito como o das fake news, que a gente tratou tantas vezes aqui na nossa programação. Esse inquérito que tem diversos braços, que alcança diversos tipos de possíveis crimes relacionados aí ao exercício da presidência do ex-presidente da República. As conversas entre o gabinete de Moraes e o órgão de combate à desinformação do TSE indicam que em vários casos os alvos de investigação eram escolhidos pelo ministro ou pelo juiz assessor. Tivemos toda a repercussão dessa matéria que foi publicada ontem, terça-feira, e essa repercussão vem desde então. E na noite de terça-feira mesmo tivemos uma nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que diz, entre outras coisas, negando, na verdade, haver qualquer tipo de irregularidade nos procedimentos nos pedidos do ministro a órgãos do TSE, e afirmou que os relatórios apenas descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva por estarem ligadas às investigações de milícias digitais. O comunicado ainda aponta que os documentos foram juntados nessas investigações e em outras conexões. Também, de acordo com o gabinete, todas foram enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com a ciência à Procuradoria-Geral da República. Tivemos várias falas desde ontem de membros da oposição criticando e pedindo a saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e já nesta terça-feira tivemos algumas manifestações de apoio ao ministro do STF. Uma dessas manifestações veio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em evento em Goiânia, capital de Goiás. Disse que conhece Alexandre de Moraes há mais de 20 anos, inclusive quando ele trabalhou na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e disse que ele é uma pessoa íntegra, que coloca a ética e a moral acima de todas as coisas e que tem completa confiança no trabalho ético do ministro do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha, também tivemos um evento hoje com alguns ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes. O ministro mais novo da Corte, Flávio Dino, também saiu em defesa a Moraes, dizendo que ele cometeu um grande crime no país, que foi justamente procurar fazer a justiça. Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, e que não entende essa repercussão negativa dessa questão, sendo que dentro desse inquérito o TSE tinha sim poder de polícia para promover e pedir investigações. Como sabemos, esse é um assunto muito polêmico. Alexandre de Moraes é uma das figuras figuras centrais dos últimos anos aqui no nosso país, em tudo que envolve fake news e eleições. Então, muito provavelmente vamos falar sobre essa questão durante muito tempo aqui na sede dos poderes em Brasília, e, é claro, ficando de olho nessa articulação da oposição dentro do Senado para pedir possivelmente um impeachment do ministro do STF. Zaidan, quem é do samba foi pro lado do samba, quem é do rock foi pro lado do rock, como se espera de quem quer alguma coisa ou defende alguma coisa. Mas na linha do meio do caminho, para se analisar os fatos, nós tivemos o STF, que teve em alguns ministros, aqueles que se pronunciaram a defesa do ministro, a oposição se posicionando como se esperava que acontecesse, e todo mundo espera a chamada ponderação de um lado ou de outro para ver o que efetivamente tem relevância nisso tudo. Queria te ouvir. Pois é, Ronald, e quem é do Baião, né? Há de se lembrar do Riacho do Navio, do Luiz Gonzaga e do Genial Dantas, né? Que diz: sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, né?
Porque o problema não é nem a reportagem em si, mas o que vem a reboque, né? As reações no Congresso Nacional, porque não é a reação na padaria, no ônibus, no escritório, é a reação no Congresso Nacional, né? A mistura de ignorância com malícia, com oportunismo. Então, é interessante observar o que aconteceu, porque é muito fácil você dar a um acontecimento ares de bombástico. E quando você relata algo corriqueiro, se você souber, você pode dar aquilo um tratamento que quem ouvir ou ler vai receber aquilo como sendo uma revelação de algo extraordinário. Porque, basicamente, é o seguinte: o pessoal do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo conversa, usando o WhatsApp, com o pessoal do Alexandre de Moraes, onde ele estava, não está mais, no Tribunal Superior Eleitoral. E ali, claro, muitas vezes você tem propriedades, né? Bobagens que são ditas nessas conversas. O que interessa, porque é interessante que a matéria do Greenwald não fala em ilegalidade, ela fala em não cumprimento de rito. E não é o rito processual, mas o rito não é o rito processual, mas é o rito de procedimento, né? O rito convencional. É o rito convencional. Então, a partir daí, você tem o relato daquelas conversas e, basicamente, o que interessa? Se a Procuradoria-Geral da República estava a par e se aquilo que foi pedido de um gabinete para outro por WhatsApp, se aquilo teve procedimento formal em documentos oficiais do Supremo e do TSE. E isso ocorreu. A PGR foi comunicada, ela acompanhou do procedimento. Então, fica parecendo, muitas vezes, para quem lê só algumas linhas, que o Alexandre de Moraes, por WhatsApp, mandava fazer isso e aquilo. O Greenwald diz que tem um arquivo gigantesco dessas conversas. Aliás, o que ele diz ter, provavelmente são anos de conversas em WhatsApp daquela gente. O sujeito conversando com a filha, com a avó, porque é muita coisa. Então, se ele trouxer em algum momento a revelação de que o Alexandre de Moraes mandou que o relatório dissesse isso ou aquilo, aí você tem uma ilegalidade. Aí sim, aí é comparável àquilo que o Supremo diz que o Moro fez na Lava Jato. Porque, basicamente, o que o Supremo concluiu é que o Moro, por exemplo, ele indicava testemunhas de acusação para a promotoria. E mudava o tempo, aí sim, alterando o rito, mudava o tempo de tramitação dos procedimentos judiciais. E orientava a ação dos procuradores e da Polícia Federal, que não trabalham para o Moro, não trabalhavam para o Moro, não trabalham para nenhum juiz. Então, um juiz não pode dizer para a Procuradoria faça assim ou faça assado. Essa foi a conclusão do Supremo a respeito do Moro. Então, se o Alexandre de Moraes disse, olha, eu quero que nesse relatório conste que o fulano escreveu tal coisa. Como se trata, aliás, um trabalho que um estagiário lá do Supremo poderia fazer, que é observar o que as pessoas escrevem em redes sociais. Você nem dá para dizer que o sujeito escreveu algo que ele não escreveu. Você vai ter de demonstrar, ter de provar. Não, você escreveu tal dia isso aqui. Você incitou ao golpe de Estado. Você pediu uma intervenção militar. Não, então onde é que eu escrevi isso? Não tenho aqui. Não, então não existe isso. Isso não existe. Mas se escreveu mesmo, não, tá aqui, você escreveu.
Você pediu um golpe militar, você pediu um golpe de Estado. Né? Você incitou as pessoas a irem às ruas pedindo um golpe de Estado. Você trabalhou contra as instituições, contra a legalidade constitucional e contra a República. Aí sim. Agora, você não pode inventar que alguém escreveu uma coisa em rede social, porque está lá, escreveu ou não escreveu. Não é? Então, se ele não pediu para inventarem coisa alguma, e se ele não determinou que as investigações tivessem de chegar a determinado ponto, a conclusão tem de ser essa, aí haveria uma ilegalidade. Agora, pedir para investigarem e para que fizessem relatórios, para quem estava no Supremo e no TSE ao mesmo tempo, simultaneamente, é algo que ontem o que o Dino falou não foi nem que o Alexandre de Moraes queria cumprir com a justiça, mas cumprir com o seu dever. Hoje, o Barroso e o Gilmar Mendes, que já se pronunciaram a respeito, e vão nessa mesmíssima linha, que não há ilegalidade. Nós já criticamos aqui diversas vezes o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro de um caso, lá de um vídeo da Brasil Paralelo. Não é? Eu não gosto das ideias do Brasil Paralelo, não gosto do que move o Brasil Paralelo. É algo que não tem nada a ver. Não é referência alguma para mim. Mas, quando o Lewandowski decidiu proibir um vídeo do Brasil Paralelo, nós dissemos aqui, isso é um absurdo, isso é abuso do poder. A não ser que ele enxergasse no vídeo algum crime. E basicamente o que ele concluiu é que havia ali um relato da verdade, porém montado de maneira a induzir as pessoas a entenderem isso. Olha, ele fez uma ginástica para proibir o vídeo. Isso é abuso. Nós dissemos aqui que o Alexandre de Moraes foi escolhido para relatar um inquérito, foi escolhido de maneira indevida, deveria ser por sorteio, e foi por indicação direta do Toffoli, que então presidia a Suprema Corte. Nós dissemos aqui que o Alexandre de Moraes atropelou direitos quando, por exemplo, proibiu o PCO e várias outras organizações e pessoas e meios de comunicação de qualquer divulgação em rede social, quando, na verdade, o que ele poderia é mandar que determinado texto fosse retirado. Mas não proibir a pessoa de continuar falando, porque ela poderia até voltar e dizer, não, aquilo que eu escrevi antes estava errado. Isso foi abuso. Nós dissemos isso aqui centenas de vezes. Outra coisa, inclusive no caso do PCO, dissemos várias vezes que era uma perseguição. Uma perseguição, porque eles calaram todas as vozes, todos os canais que estavam à disposição do partido. E isso foi um abuso. Agora, isso aí, sinceramente, a não ser, repito, que o Greenwald traga uma revelação de que o Alexandre de Moraes não apenas pediu um relatório, mas determinou, a priori, o que deveria estar no relatório. Aí sim. Aí não seria desvio de rito. Aí seria uma ilegalidade. Seria completamente diferente. Agora, o problema, então, não é nem esse, não é nem a divulgação disso e as explicações jurídicas, né? Mas é o uso que se faz disso. E aí abriram as portas, né? Abriram as portas para todo tipo de sandice, de malícia, de maldade, de oportunismo. E veremos durante semanas o barulho que isso vai provocar no Congresso Nacional por vários motivos. Por vários motivos. Inclusive, o próprio PCO, que defendemos aqui naquele episódio, ele agora está dizendo, tá vendo, cometi ilegalidade e tal. Quer dizer, uma espécie de vingança. Não é? Ele estava certo quando reclamou daquele silêncio imposto pelo Alexandre de Moraes. Mas está errado agora quando, sem qualquer base jurídica, aponta que houve procedimento ilegal do Alexandre de Moraes nesse episódio. Mas enfim, Ronald, vamos conviver, né, com o barulho que se fará no Congresso Nacional, que é onde realmente se fará mais barulho e onde haverá mais tolices, leviandades e bobagens sendo ditas a respeito, mas
A alternativa, aliás, aprazível, é aquela do Luiz Gonzaga e do Dantas, Ronald. Ô Zaidan, o ministro Alexandre de Moraes, na abertura dos trabalhos lá do Supremo, fala exatamente sobre as denúncias. Vamos ouvir um trecho aqui. A investigação, naquele momento, era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. É enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Vários desses relatórios, quando realmente demonstravam essas publicações, porque algumas, inclusive, apesar da celeridade, algumas eram apagadas. Mas quando se constatava a materialidade da permanência ou da continuidade da atividade ilícita, esses relatórios eram juntados, compartilhados do TSE com o Supremo Tribunal Federal, como é possível nesse compartilhamento de provas. Parte do que externa ali o ministro Alexandre de Moraes, ele foi precedido por Gilmar Mendes, que o defendeu, usou entre as expressões não há nada de anormal nesse tipo de atuação, disse o ministro Alexandre de Moraes, entre outras frases. E só para fechar, ele disse que é preciso distinguir entre avaliações construtivas e ataques, do que disse aí Alexandre de Moraes, confirmando aquilo que já se falava, pelo menos da parte do ministro, de que tudo foi feito dentro de legalidade. Agora o que resta é esperar se há outras mensagens que provam o contrário, né, Zaidan? Exatamente. Vamos ver aliás, o Greenwald, ele teve uma luta muito interessante, importante, contra aquilo que virou a mídia corporativa nos Estados Unidos, né? Só que aí, exatamente por isso, ele abraçou a ideia de que, inclusive supervalorizando o papel social das redes sociais, supervalorizando isso, ele também supervalorizou a ideia de que o Elon Musk seria o grande aliado nessa luta, né? Não entendendo que o Elon Musk, na verdade, também queria impor, como tem feito, aliás, suas bandeiras à sua rede social. E também Tucker Carlson e tal. O Greenwald embarcou nesse troço e está num momento talvez menos produtivo, exatamente por isso, né? E obcecado com essa ideia do abuso do poder. Mas ele começa, às vezes, a enxergar abuso onde não há abuso de poder. Mas, repito, ele tem um caminhão de documentos, pelo que ele disse, ou pelo menos de conversas, né? Caminhão de conversas. Inclusive conversa dos caras com a tia, com a avó e tal. Agora, se ele trouxer algo que mostre que o Alexandre de Moraes não apenas pediu relatórios, mas
a priori determinou que deveria estar nesses relatórios, aí sim, aí haveria ilegalidade. Se não houver isso, nada haverá. 3h23. Esse é o